Oi, oi, pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é a Cissa. Estou gravando este videozinho aqui e narrando ele depois, porque quando eu estava fazendo, eu estava assistindo alguns vídeos aqui no YouTube, então eu gosto de colocar uma musiquinha, eu coloquei um Zen Coffee, que é um canal que eu acompanho aqui. E qual que é a ideia? Eu não sei se vocês já repararam, mas muitos dos chás que a gente compra, eles têm agora uma mensagenzinha, uma frase inspiradora, uma coisa motivacional, uma frase de reflexão que tá vindo no chazinho. Eu não sou muito de tomar café, então dificilmente eu tomo café. Não me faz muito bem, eu fico um pouco acelerada, tenho dificuldade de dormir. Então eu opto pelo chá como a minha bebida favorita, assim. Então, geralmente, quando tá mais friozinho, eu faço chá quente, que são os que estão vindo com essas mensagenzinhas. E quando tá mais friozinho, mais quente, desculpa, eu vou e faço um chazinho gelado. Então, já tem até alguns chazinhos que você já faz direto na água gelada. E eu acho, assim, incrível, uma inovação. Qual foi a minha proposta? Então, queria fazer a colagem com esses pedacinhos de papel, porém, eu também queria usar uma caixinha que eu tenho aqui em casa, com alguns adesivos que eu mesma fiz. Então, por exemplo, essa washi tape que tem um abacaxizinho, fui eu mesma que fiz. Esses círculos aqui, também fui eu mesma que fiz. Então, eu imprimi printables, eu acho que é assim que fala, do Bujo da Nani. Então, todas essas artes são do Bujo da Nani, ela disponibiliza gratuitamente lá no Instagram dela. Eu imprimi, e aí eu tava com esse material parado aqui, eu tô querendo fazer mais colagens e até compartilhar algumas com vocês para utilizar esses materiais. Algumas eu imprimi num papel fotográfico, com adesivo. Então, por exemplo, esse círculo maior eu fiz nesse material. É um papel que ele é mais grosso, então não é um papel que eu gosto muito de utilizar em colagem, mas era o que eu tinha no momento dessa impressão. E alguns outros eu imprimi até em papel ofício normal. Então, o que eu fiz, né? Eu coloquei a washi tape, ela era uma washi tape bem grossinha, então cortei ela ao meio, para ela ficar numa tirinha mais delicada. Eu quis fazer alguma coisa com frutas, assim, porque meus chás favoritos são que tem maracujá, morango, maçã. Amo esses chás de abacaxi. E aí, pra ficar a folha, né, não ficar tão grossa, embora o caderno esteja acabando já, e provavelmente eu vou começar o próximo em breve, eu resolvi tirar aquele outro pedacinho de papel que vem junto. Olha as frases que vieram nesses chazinhos, né? Sonhe grande, seja a mudança, o que te energiza. Só depende de você. Reequilibre o seu dia. Qual é sua paixão? Então, são frasezinhas de café, de chazinhos, que me motivam demais, assim. Além desses do Mate Leão, eu também fui viajar para Londrina e acabei pegando de outras marcas diferentes lá uns chás super gostosos e que também tem essas mensagens. E aí eu também aproveitei a embalagem que vem fora do chazinho. E aí tinha esses desenhozinhos do pacotinho de chá. Tinha também o desenhozinho de uma xícara com chá em infusão. E também esse outro que é uma xícara com uma folhinha, assim, um vaporzinho saindo. E eu resolvi aproveitar essas três imagens também para fazer, assim, como se fosse um passo a passo de como fazer um chá. E aí eu fui recortando esses desenhozinhos. Tentei, a princípio, fazer quadrado, assim, grande em volta. Mas acabou que, por serem imagens de tamanhos diferentes, eu acabei cortando errado o papel. E assim, a gente não gosta de desperdiçar. Eu vou tomar um chá desse, provavelmente, amanhã. E vai sobrar esse papelzinho? Vou. Mas nesse momento era esse que eu tinha, então eu resolvi e cortando assim, meio arredondando as bordinhas, fazendo como se fosse um círculo em volta, mas pra ideia, assim. Quem sabe até num outro momento eu não recorte outra coisa de outra embalagem e cole aqui na página também, porque, aquela dando um spoilerzinho, ainda sobrou bastante espaço, então ainda vai dar pra eu colar bastante material aqui nessa página. Então, o que eu fiz? Fui recortando. Esses que eram de chás diferentes, então são de
outras empresas, né, que geralmente eu não tenho costume de tomar, eu deixei inteiro, então eu não tirei a marca. Os que eram todos de mate leão, eu acabei deixando só um leãozinho para eu saber de qual chá que é, mas dos outros eu acabei não fazendo isso que eu tô fazendo nesses do mate leão, de cortar a segunda aba, até para eu saber de onde veio, né, de qual veio esse material. E aí, para eu conseguir, né, deixar com a marca aparecendo e não ficar assim muito grande, e como um era verde, o outro era vermelho, e eu tava tentando deixar a colagem mais em tom amarelado, laranja, e até com um pouquinho de verde, eu resolvi fazer uma coisa bem diferente e que eu já mostro para vocês. Então, fui usando aqui a cola em bastão para passar cola nesses recortes que eu fiz. E aí, assim, como era um negocinho bem pequenininho, eu não queria melecar muito minha mão de cola, eu peguei uma pinça e com a pinça eu fui ajudando a tirar esse recortezinho da cola. Então, eu trabalho geralmente com 2 pinças para não sujar muito a mão e não sujar muito a colagem, que senão o papel fica meio nojento, assim. Eu, na verdade, prefiro usar cola branca. Eu preciso urgentemente reabastecer meu potinho de cola branca, porque eu uso sempre o mesmo. Às vezes eu compro uma cola que tá um pouco mais em conta, mas eu coloco no mesmo vidrinho, que ele é um vidrinho que tem uma pontinha bem fininha, assim, é bem bom de utilizar. E aí depois esses outros que eram um pouco maiores, eu nem usei a pinça. E vocês podem ver, ó, que por exemplo, esse daqui... que tá escrito Sonhe Grande, ele tá até um pouco sujo de chá e ficou um pouco marcado, que eu achei que ficou muito legal, porque a princípio eu não iria colar, e aí eu falei, quer saber, eu vou fazer uma colagem com essas frases, porque são frases super legais, assim. Então, tem uns que estão limpinhos, porque eu comecei a tirar antes de fazer o chá, então antes de colocar dentro da xícara e colocar água quente, eu tenho removido essas frasezinhas. Teve algumas que eu percebi que estavam com uma rebarbinha, não sei se é assim, mas que não foi bem cortado na hora de fabricação do chá. Então, embora eu tenha tirado de um lado, ainda ficou faltando umas pontinhas assim, eu resolvi remover isso também, né? Então, ó, colei esse daqui, ó, Seja a Mudança. Aí vamos ao mesmo processo, ó. Só que aí eu falei, quer saber? Vou botar um leãozinho aqui. Sim, porque aí eu vou saber que o chá é do mate leão, né? Aí botei um leãozinho no meio e as frases em volta. Como eu continuo bebendo chá do mate leão e já tenho até mais uma para colar aqui junto, eu acho que talvez eu daqui a pouco até recorte outro leão e coloque um pouquinho mais para baixo. Mas é assim, quando eu conseguir completar a folha, porque eu quero só colocar essas mensagens, além dessa colagem que eu fiz com os círculos, aí eu posso até fazer um outro videozinho só para mostrar para vocês, ou posso postar uma foto lá no meu Instagram, que é @páginasdacissa. Aí, ó, coloquei aqui o que te energiza. E aí, coloquei aqui também, só depende de você. Ai, gente, que coisa mais linda! E aí, para esses daqui, eu fiquei pensando o que eu poderia fazer. Eu falei, quer saber? Vou fazer como se fosse uma janelinha, sabe? Daquelas que você abre. Aí, pensei que tipo de material que eu poderia colocar. E aí, achei esse daqui, que é o mesmo modelo do desenho da Fake Washi Tape, só que ele é bem grandão, assim, o padrão, né? Então, o abacaxi é um pouco maior. Então, o que eu fiz? Eu imprimi em papel adesivo também. E aí, eu fui ver aqui bem certinho, para não colar de cabeça para baixo, porque eu queria fazer bem certinho a portinha. E queria que a frase ficasse em evidência colada no papel. E aí, eu fiz o seguinte, tirei ali o papel adesivo, ó, mudando de vídeo ali no YouTube. Então, assisti ontem Zen Coffee, assisti o Alailton, Cores da Joaninha, então assisti vários videozinhos enquanto eu fazia essa colagem. E eu adoro ficar assistindo outras pessoas fazendo colagem, enquanto eu estou fazendo colagem também. Parece que deixa de ser uma coisa meio solitária e começa a ser uma coisa em conjunto e me deixa muito feliz e muito relaxada. Então, eu fiz o seguinte, tirei o papelzinho, peguei ali bem certinho, dei uma conferida para não colar errado e colei centralizando
o pacotinho de chá. Na sequência, eu vim com a minha tesourinha. Gente, essa tesoura, inclusive, é maravilhosa. Eu já tenho ela, sei lá, há muitos e muitos anos. Eu acho que mais de 20 anos que eu tenho essa tesoura. Não, acho que é exagero, mas há uns mais de 15 anos eu já tenho essa tesoura. Porque eu comecei a fazer scrapbooking em 2012. E aí, logo na sequência, eu comprei. Então, desde 2012 que eu tenho. Não chega a ser há 15 anos, mas estamos aí bem longe. E ela não perde o fio. Tem até uma dica que eu vou dar pra vocês que eu aprendi com a Tami, do Scrapbook by Tami, que é quando você usa, por exemplo, eu agora acabei de cortar um adesivo sem o papelzinho, então fica cola residual nessa tesoura. Aí quando você vai tirar o esmalte da unha, você pega um algodãozinho com acetona e passa nas lâminas que elas ficam limpinhas, não estraga a lâmina e também não perde o fio. Então, aí fica uma dica para quem tem tesoura, pode ser para qualquer tipo de tesoura. E aí eu fui fazer aqui o mesmo processo com um outro chazinho. E falando um pouquinho desse chazinho, né, esses dois que estão dentro da portinha, a gente estava indo para um evento de dança, o Maxum, lá em Londrina, que é só de dança do ventre. E a gente participou de uma competição com um grupo nada convencional. Nós nos juntamos, professoras de dança do ventre aqui da região oeste, de 4 cidades diferentes, com 4 estilos diferentes, com 4 vivências diferentes de dança. Criamos uma coreografia com 8 pessoas, então todas professoras de cidades diferentes, e fomos. E, gente, a gente foi competir e participar do gala show desse evento, sem nunca ter dançado juntas em palco. E uma das colegas, uma das amigas que ia dançar com a gente, ainda se machucou e não foi participar. Então nós ensaiamos sempre com 8 e chegou na hora, dançamos com 7. Então foi um processo assim que foi bem tenso. Então a gente nervosa de manhã cedo, eu fui tomar um chazinho e saiu essa frase aqui, ó: coragem, paixão, dedicação, o caminho para a vitória. E aí na hora eu fiquei toda arrepiada, né? Eu falei, ai meu Deus, a gente tá indo pra competição e veio uma frase dessa e a gente se dedicou tanto. E a gente ama tanto a dança do ventre e a gente saiu lá do nosso interior, do oeste, pra vir pra Londrina, pra dar a cara a tapa. Então nós temos muita coragem. E gente, não é que o prêmio veio e a gente não ficou com o 2º lugar? Sucesso! Muito chique. Aí além disso, além dessa colagenzinha, eu peguei alguns adesivos. Então eu tinha esse daqui de fã há muitos e muitos anos. Ele veio num kitzinho de scrapbooking que tinham vários adesivinhos. Então ele tava aqui sozinho, abandonado, porque ele foi o último que sobrou. Eu falei, vamos colocar aqui, só depende de você, e vou colocar o fã ali do lado, que é uma coisa que é divertida, coisas que só dependem da gente, né? Então eu coloquei ali junto. E também peguei alguns adesivinhos, que também fui eu que fiz, desses printables. Esse eu não lembro nem de que marca que é, porque esse daqui eu sei que não é da... Se eu não me engano... Não é da Nani. Se eu não me engano, é de um curso de scrapbooking que eu fiz e elas mandaram. Mas também não vou dizer quem que é. Aquela, mas tá aí, ó. Bem arrumadinho. E aí peguei esse daqui, que eram 2 post-its que eu tinha ganho numa troca de correspondência. Eu acho que foi com a Edirlane. E aí eu resolvi passar também uma colinha e colar aqui. Ó, aí acho que ficou bonitinho, só que acabou que... foi um pouquinho de cola a mais, aí eu fiz ali uma gambiarrinha só para não ficar sujando tudo, né? Limpei bem certinho. Aí fui só conferir para ver se não eram 2, mas era só uma mesmo. Então eu já passei ali uma colinha de volta, né? Ó, fui até conferir bem certinho. E aí achei até uma laranjinha, ó, que tava aqui recortada, tipo num papel de washi pet, também não sei de onde veio, provavelmente numa dessas troquinhas de cartinha. E aí tinha essa xicrinha aqui com um monte de sorvete em cima. Aí fui ver se dava pra tirar o sorvete e deixar só a xicrinha, mas não deu, então eu acabei desistindo. Aí coloquei aqui, né, todas as colagens e ficou mais ou menos assim.
Ali, ó, a colinha que eu fui tirar. Acabou ficando muita cola. De vez em quando isso acontece. Aí passei ali bem bonitinho. Olha lá, que cor mais bonitinha que ficou essa colagem. Claro, ainda tem muito espaço vazio, que eu ainda pretendo preencher toda com essas frasezinhas de chá, que é a coisa mais fofa. E depois, para finalizar, eu peguei ali a minha caneta e escrevi ao lado dos desenhos. Então, no primeiro eu escrevi abra o chá, então, abrindo ele normal. Aí no segundo eu coloquei espere ficar pronto, né, que geralmente aguarda aí uns 5 minutinhos por aí. E uma coisa, gente, eu não gosto de tomar chá muito quente, então eu não fervo muito a água. E se por acaso a água ferve, eu sempre coloco ou um leite gelado ou uma água gelada, porque eu odeio queimar minha língua. E depois eu coloquei energia positiva, frases motivacionais e chá gostosinho. E coloquei ali uma carinha feliz desenhadinha, que esse aqui é meu processo de tomar chá, né? É sempre assim, eu abro o chá, escolho o sabor, né? Espero ficar pronto, penso numa energia positiva, faço ali a leitura e aí já tenho o meu chazinho delicioso. E aí, como esses outros dois aqui eram chazinhos que eu tinha pego lá em Londrina, eu decidi colocar também o local. Então, eu acabei anotando ali também onde eles foram tirados depois, mas eu acabei não gravando. Espero que vocês tenham gostado.